Outra coisa que Naum chama a atenção, aleluia, é dizer que Deus conhece os que nele se refugiam. O salmista no Salmo 103, versículo 14, olha o que ele diz no Salmo 103 e versículo 14, ele mostra claramente, aleluia, uma das declarações mais belas do salmista. Ele diz aqui, aleluia, no versículo 14, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quando você chega na presença de Deus, não chegue como um forte, porque não é assim que Deus te conhece. Chegue como um filho frágil. Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu preciso de reforço. Pai, eu sou fraco para vencer essa tempestade. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O evangelista Mateus capítulo 6 e versículo 8, ele faz questão de dizer que Deus conhece todas as nossas necessidades. Aleluia. O que mais a Bíblia mostra? Aleluia, que Deus também é um galardão grande para aqueles que nele confiam. Está lá no Salmo 84 e versículo 12, aleluia. E a visão que Deus deu a Naum neste dia, aleluia, primeiro, é que Ele é um Deus zeloso, um Deus que não dá a sua glória a ninguém. Está pedindo para Ele abrir porta, Ele vai abrir, mas no dia que Ele abrir, não diga que foi fulano, não diga que foi Beltrano, não, isso aí foi só os mecanismos, mas quem deu o comando da abertura foi Ele. Aleluia. Deus é um Deus vingador. Lembra de Faraó? Nem poeira. Lembra de Nabucodonosor? Nem poeira. Lembra de Herodes? Todos os grandes da história que resolveram bater de frente com Deus, viraram pó. Ninguém bate de frente com Deus sem virar pó, meu filho. Não tem condição. Glória a Deus. Deus é um Deus tardio para se irar. A prova disso a gente vê lá no livro de Gênesis, nos dias de Noé. Que Deus longânimo. Noé construindo a arca. A Bíblia diz, como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estava tudo muito bem para aquele povo, e Noé construindo a arca. A misericórdia, aleluia, um Deus tardio em irar-se. Abacuque chama atenção também nesta visão para mostrar que Deus, aleluia, é um Deus poderoso. Poderoso para quê? Para exercer julgamento. Deus tem tanta maneira de exercer julgamento que você nem tem noção. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Talvez eu já tenha até contado isso aqui, porque eu conto muito testemunho. Mas o que faz diferença nos testemunhos que eu conto? Porque eu vi, ou eu vivi, ou eu vi de perto. Estava morando, ainda nova convertida, na cidade de Açu. Irmã Elisama Barbosa, esposa do pastor Manuel Barbosa, saudosa memória os dois. Eu novinha na fé, levantou-se uma calúnia contra aquela esposa de pastor, e a mulher começou a sofrer, e eu morava lá no conjunto Janduís 2, hoje é perto dentro de Açu, mas naquela época era fora praticamente da cidade. Eu morava lá, Midian, só tinha Midian, eu levava Midian no bebezinho conforto, descendo aquele estirão a pé, e subindo a pé, para ir para o culto. E quando levantou-se aquele burburinho na igreja, irmã Elisama, uma mulher de oração, estava orando. E quando foi um dia, no pleno ciclo de oração, ela se levantou e disse, Deus me mostrou uma foto, na hora que eu estava orando, e o Senhor me mostrou a foto de todos que Ele vai colocar em julgamento. E na hora, uma irmã lá, que sempre tem aquela mais atrevida do que as outras, disse, se Ele mostrou, diga. Ela disse, eu não ia dizer não,
Mas como a senhora me desafiou para que a igreja saiba quem é Deus, Deus me mostrou que a senhora vai sair daqui. A senhora vai sair daqui. E ela disse tudinho. Eu, nova convertida, achei aquilo tão interessante, assustador. E ao mesmo tempo eu digo, tá, eu quero ver de camarote esse negócio. Criou aquele clima. Ela disse, estou dizendo porque o Senhor me mostrou e eu fui desafiada. Mas senão eu não diria. Ela é uma mulher de Deus. Aprendi muito com aquela mulher. E quando o povo saiu, eu fui para pertinho dela, que eu sempre gostei. Eu trabalho com ciclo de oração, mas eu toda a vida gostei da turma do Cocó. Desde novinha eu gostava das mulheres mais velhas, das mulheres de ciclo de oração. E ela era dirigente do ciclo de oração, mulher do pastor. E eu me encostei perto dela e disse, irmã Elisama, o que foi aquilo que a senhora viu? E ela disse, minha filha, visão é um dom. E eu disse, e como é assim? Ela disse, é um dom, minha filha. Você quer? Eu disse, não, que eu tenho medo do que Deus possa me mostrar. E ela disse, visão tem isso. Deus não só mostra coisa boa não, tem hora que Ele mostra coisa pesada. E eu fui e disse, não, eu quero só saber mesmo assim como é o dom. E fui para casa. Os meses foram se passando. Eu estou dentro desse contexto aqui, que Deus tem muitos meios de exercer julgamento. Naum sabia tanto que olha o que Naum faz. Do versículo 3 ao versículo 6 ele diz assim, aleluia. Ele repreende o mar, ele faz secar, ele mingua os rios, desfalece Bazom, desfalece o Carmelo, desfalece a flor do Líbano e se murcha. Os montes tremem, os outeiros se derretem, a terra se levanta, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Sabe o que é que Naum está dizendo? Não brinco com esse Deus não, viu? Que ele derrete monte, ele bota rocha para demolir, ele muda Bazã, ele muda Carmelo. Ele é Deus que tem fogo, ele é Deus que faz os outeiros se derreter, a terra se levanta e se aquieta diante dele. Ele é poderoso quando ele quer exercer juízo. Aí me diga aqui, vale a pena eu querer fazer vingança? Vale não. Vale não. Vale a pena eu querer me vingar? Vale não. Eu ganho mais chamando esse Deus aqui que derrete monte para entrar no negócio. Eu ganho mais chamando este Deus aqui que repreende o mar para entrar neste negócio. Aleluia, glória. Sabe, irmã Elisama? Aquela mulherzinha humilde, pastor de campo, Assum, na época era um ovinho, pequenininho. Os meses foram se passando. De repente começou a soprar um vento dentro da igreja. Como? Um vento de mudança. Deus não disse que ia tirar? Deus quando disse que vai tirar, meu filho, não tem quem fique. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Quando Deus diz que vai tirar, não tem quem fique. Agora também, quando Ele diz que vai botar, não tem quem tire. De repente, uma daquelas que estava, chegou uma transferência do marido dela, a mulher morava em Açu, rebolaram o marido da mulher lá para São Paulo. De repente, o marido de outra teve um desajuste lá, o marido foi embora para a banda da Paraíba, deixou ela com o menino, com tudo, ela pegou os meninos e foi atrás dele, até hoje eu não sei se ela está por lá. E Deus começou a mover as coisas. Mas no meio daquelas 6 que Deus tinha mostrado no quadro, tinha uma velha, já de mais de 80 anos. Eu disse, agora, foi as 5 voou fora. Eu disse, agora essa velha aí, isso aí não tem condição não. Mulher dessa aqui. Mas olha o meu engano, aquela ali que era mais fácil Deus tirar, né? Que era velha. Mas a gente não é humano, né? Falho, fraco. E eu disse, meu Deus, a velha dura. Chegava na igreja, ela era bem, sabe, dessas de querer enfrentar mesmo pastor. Que tem crente atrevido, irmão. Tem crente que não cultiva a ousadia de Deus não, mas atrevimento é com ele mesmo.
Ele não é bazuca do céu não, ele é metralhadora do inferno mesmo. E aí, que eu olhava para ela assim, ela passava potof, potof. Aí que ela fazia questão de ir para os cultos. E eu dizia assim, só no meu coração, eu dizia, ei Jesus, eu estou aguardando. Só falta ela. 5 tu já tirasse. Agora me explique, como é que uma pessoa nasce em Açu, se cria em Açu, casou em Açu, teve os filhos em Açu, com 83 anos de idade deu rejeição de clima. Começou a adoecer de repente. A filha levou para o melhor especialista de Natal e não deu certo. Levou para o melhor especialista de Fortaleza. E toma exame, toma remédio, toma isso e toma aquilo. Talvez se ela tivesse arrependido, tivesse chamado a irmã Elisama, talvez tivesse até ficado na cidade, né? Mas tem gente que é o martelo de Deus batendo e ele dando duro. Não adianta dar um de duro quando o martelo de Deus bater, não. Quando o martelo de Deus bater, você se arrase logo, peça perdão que é melhor. E vai para aqui, vai para ali, vai para lá. Quando foi um dia, o médico de Fortaleza mandou fazer um bocado de exame lá. Quando chegou, olhou para a filha dela e disse, olha, é o seguinte, se a senhora me ouvir, a sua mãe ainda vai viver uns anos. Mas se não me ouvir, a sua mãe não vai viver. E a menina disse, doutor, eu só quero que o senhor diga o que é que minha mãe tem. Rejeição de clima. Aí a menina dela disse, mas doutor, ela nasceu nessa cidade que a gente mora, em Açu. Se criou lá. Foi moça, teve nós tudinho. Ele disse, eu também nunca vi rejeição de clima dar nessa idade. Mas nela deu. Ou tira ou morre. Epa! Que aço! Aprenda a entender que Deus é poderoso para executar juízo. Meu filho, na hora que Deus sentar para fazer a prova dos 9 fora, é melhor você ficar calado diante da matemática de Deus. Aí Naum continua dizendo, aleluia, que ele é bondoso para com os seus. Mostra isso no versículo 7, mostra isso lá no Salmo 118, aleluia, glória a Deus. E ele diz mais, aleluia, que Deus é um Deus que conhece os que nele confiam. Talvez você diga assim, estou passando essa prova, mas acho que não vou subsistir. Engano seu. Deus só deixou essa luta chegar até onde você está, porque Ele conhece você. Ele sabe que você vai se esconder nele. Ele sabe que você vai se aproximar dele. Ele sabe que você não vai largar dele enquanto você não receber reforço para suportar essa luta. Portanto, nesta noite, saia daqui sabendo, o Senhor é. Irmã Aparecida, o que é que a Bíblia diz que Ele toma? Toma vingança. Tu está achando que na hora que tu foi ofendido injustamente, Deus não viu, não é? Tu está achando que na hora que você sofreu uma decepção grande com alguém, que você confiava, que você queria bem, tu está achando que Deus não viu, não é? Naum diz, o Senhor toma vingança contra os seus adversários. Não é a irmã Aparecida que está dizendo, não. É o livro do profeta Naum. É Deus falando. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Faraó, certinho, que aquele povo era mais um povinho, né? O povo sai, depois de todas as pragas. Pensa no atestado de burrice na Bíblia. É o que Faraó assinou nesse dia. Porque como é que tu está num país que os servos de Faraó, os que faziam parte da grande corte, chegam para ele e dizem assim, deixa esse povo ir, porque o Egito está arruinado. Já tinha tido, minha filha, a praga do piolho, a praga da escuridão, a praga dos primogênitos, já tinha tido todas as pragas, a praga das trevas, já tinha tido todo o julgamento, todo o juízo tinha sido executado na terra do Egito. Aí o povo vai embora. Aí olha o atestado de burrice de Faraó. Preparam a cavalaria e vamos atrás. Vamos subjugar, eles vão voltar para cá, vão ser escravos. Não adianta querer escravizar quem Deus já libertou. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Não adianta querer escravizar quem Deus já libertou.
Prepara a cavalaria e vai atrás. Estou dentro do contexto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor toma vingança. Preparou a cavalaria, foi atrás. Aí Deus disse: espera aí, vou mostrar só uma coisinha. A Bíblia diz: o Senhor emperrou-lhe as rodas dos carros e os fizeram andar dificultosamente. Na hora de ajudar, Deus ajuda. Mas Ele querendo dificultar, Ele dificulta um bocado, viu? Camarada não sai do canto não. Não adianta, meu filho, ir contra a vontade de Deus. Não adianta. Se Deus diz não entre, não entre. Se Deus diz não fale, não fale. Se Deus diz não vá, não vá. Se Deus diz não diga, não diga. Não adianta ir contra a vontade de Deus, porque se for, paga preço. Ao ponto dos servos de Faraó, a Bíblia não diz, mas eu imagino cá com os meus botões, sabe, pastor Chico, que eles começaram a tentar ajeitar. Ajeitavam a roda aqui, caía outra acolá. Ajeitava outra acolá, caía mais duas ali. Ajeitava as duas ali, caía três acolá. Não deu conta. Ao ponto deles dizer: isso é o dedo de Deus. O Senhor peleja por Israel. Deixe que alguém diga a respeito da sua vida. Não adianta ir contra ele não. Não adianta ir contra ela não. Quando ele vai para aquele culto, ele vai orar, ele vai cantar, ele vai glorificar a Deus. Ele entra ali, parece um gatinho amedrontado. Sai com cara de leão, com perfil de leão, com jeito de leão. Eu não sei o que é que esse povo vê lá dentro. Ei, porque o leão está no arraial. E filho de leão tem que ter perfil de leão. Tô que achou. Venha Elis cantar. Fica de pé agora você. Olha para quem está do seu lado e diga: filho de leão tem que ter perfil de leão. Não é brabeza não. Diga: não é brabeza não. Não é atrevimento não. É ousadia. Filho de leão tem que ter perfil de leão, ousadia. Vamos cantar Meu Deus é Deus de milagre? Chama ela para cantar de novo. Chega, minha linda. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagre. Sabia que tem gente na sua rua? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Tinha uma mulher que trabalhava comigo lá no Hermógenes, lá na Abolição 4, já bem idosa. E ela sempre me respeitou, até porque, graças a Deus, onde eu trabalho, eu sempre tive muito bom relacionamento com todas as minhas amigas. E eu não sabia que ela tinha raiva de crente. E quando foi um dia, ela lá se revelou. Porque tem gente que tem raiva de crente que só não se revela, mas que tem. E ela se revelou. E ela disse: menina, quando aquelas crentes passa, pense. Ela soltou, acho que sem querer. Pense em um ódio. Aí eu cheguei perto dela assim e disse, não vou dizer o nome dela, claro: dona fulana, e a senhora tem ódio de crente assim? Ela disse: é porque eu não sei o que é que acontece com os crentes. Olha como Satanás é astuto. Eu não sei o que é que acontece com os crentes. Que eu conheço umas mulheres lá perto lá de casa que andava tudo, uma roupinha velha fraca, furreca, uma roupinha velha puída. Depois que foi crente, passam tudo na rua da minha casa. Pense numa mulher bem vestida, bonita, de salto, de bolsa. Aí eu morava na Abolição 4, né? E tinha a principal. Só que ela não morava na principal, ela morava na rua de trás. Eu disse: a senhora está com raiva porque elas passam na frente da sua casa arrumada? Aí ela disse: é, porque eu não sei de onde é que vem tanto dinheiro para esse povo. Eu disse: eu lhe aconselho que a senhora não vá para a principal não. Ela disse: por quê? Eu disse: porque lá é que a senhora vai ver que a mulher passa é chique no último. Não vá para a principal não, que a senhora vai ter um infarto, viu? Porque lá é que a mulher passa arrumada, e uma delas sou eu. Não vá não. Você não queira saber quantas vezes as pessoas estão olhando para você, achando que você vai ser derrotado. Mas quem entrou hoje aqui, miando feito gatinho, vai sair rosnando feito leão. Porque Deus tem fortaleza para te tirar da angústia. Rabai andorou manderé.
porque Deus tem resposta. E essa semana que entra é a semana de carimbo. Rapatocou. Você vai cantar com toda a força do seu pulmão que o teu Deus é Deus de milagre, porque vai ser semana de milagre. Vai ter testemunho no Poço de Jacó, vai ter testemunho na culta aqui domingo. Vamos lá, meu filho, começa. Adore, adore a quem é grande. O Senhor toma e o Senhor tem. Estás